SUS na Ágora. Alguns recadinhos. A Hélida está sendo procurada pelo Rafael aqui. Não sei se a Hélida está aqui nessa plenária. E a gente está aguardando a chegada do Adail, que está aqui pertinho, Edu Passos e Dário Pache, para a gente abrir a roda do café. A gente podia até fazer uma disposição. Vamos fazer uma roda aqui também para não ter frente e costas? A gente faz uma rodona. Tudo bem? Tem uma dinâmica bem circular. Olha, seria legal um aqui e um circular. Vamos fazer a roda? Vamos lá? A gente fez uma exposição circular de cadeira. Tendo como foco a proposição do encontro. Bom, tá bom. Mais um informe, pessoal, enquanto começa. O pessoal da Secretaria do Encontro está precisando fazer um contato a respeito do hotel com o pessoal de Londrina. Se tiver alguém de Londrina aqui, está indo à Secretaria, tem alguma questão importante relativa à hospedagem. Londrina. Londrina na Secretaria.
Pessoal, acho que o nosso atraso regulamentar está acabando. Então vamos para uma convocação. Assim que o Dário tirar a foto. Edu, Dário, vamos compor a roda. Tudo ok? Então, pessoal. Então, pessoal, estamos dando início ao Café Humaniza SUS, a atividade proposta dos finais de dia, estamos aqui encerrando o nosso primeiro dia de trabalho, de encontros, de atividades. Vou pedir para o pessoal ir concentrando aqui. Quem está ainda um pouco entrando e baixando um pouquinho o tom da conversa para a gente fazer uma grande conversa aqui agora todos juntos. Então eu vou pedir um pouquinho de silêncio, mas como um apelo à concentração aqui nessa grande roda. A atividade, nós estamos terminando o primeiro dia do segundo Seminário Nacional de Humanização. Nós estamos encerrando com essa atividade Café Humaniza SUS o primeiro dia do segundo Seminário Nacional de Humanização, dia que tem como tema o outro humanismo, os desafios da equidade na produção de saúde e sustentabilidade do SUS. Começamos com a conferência do Edu Passos sobre o tema do outro humanismo, da produção do comum. Nós tivemos as rodas agora na parte da tarde. A gente espera que as pessoas estejam vindo bastante aquecidas essa discussão. Posso falar pela roda que eu participei. A ideia é a gente fazer desse momento uma espécie de síntese, reflexão, novas proposituras a partir do tema e da discussão que foi disparada durante esse dia. O Café Humaniza SUS de hoje se propõe como tema geral a contribuição da PNH e a produção de saúde em rede. Como é que vai funcionar o Café Humaniza SUS? Então nós temos essa roda aqui tentando um pouco desfazer qualquer lateralidade frente e costas, né? Para fazer realmente circular esse momento. Os nossos convidados, Dário, Edu, Adail, na verdade são pessoas que, tendo participado conosco desse dia, vão lançar um primeiro conjunto de impressões, reflexões, inquietações, reações advindas da experiência do primeiro dia do seminário, para a gente compor com as impressões, reflexões, reações disparadas em todos nesse primeiro dia do seminário, nas rodas das quais vocês estão vindo. A gente já combinou aqui de primeiro ter uma primeira rodada entre eles, então, começando pelo Edu, Adail, Dário, e em seguida a gente vai abrir a microfones, companheiros que estão aí preocupados em tentar organizar. Eu acho que o que é importante dizer é que essa é uma experiência muito nova para todos nós. A gente vai tentar aqui uma experiência de conversação radical num coletivo, o que evidentemente exigirá de nós uma disciplina e um tipo de compromisso com a palavra do outro, muito, muito importante, muito especial, que a gente vai experimentar aqui coletivamente. Acho que isso diz respeito ao tempo que cada um vai usar para tomar a palavra, para que permita que o maior número possa se manifestar, e a gente vai tentar organizar algo que é muitas vezes muito difícil, que é ordens de inscrição vindas de vários pontos de uma roda. Então, sem a corresponsabilização, sem todo mundo se sentir responsável pelo que vai rolar aqui, o nosso sucesso pode ser comprometido. É importante também dizer que na metodologia desse encontro agora, nós contamos também com uma observadora analista desta grande roda aqui, que é a Cláudia Bess, que está onde, Cláudia?
ali, ela, ao final, a palavra então no encerramento ficará por conta dela, que vai tecer observações sobre esse momento, sobre o que a gente viveu aqui, o que a gente está procurando experimentar. Ok? Então eu só posso desejar que esse momento seja o mais intenso e produtivo possível, dando início com a intervenção do Edu Passos. Valeu, Ricardo. Bom, reaquecer a roda, né? Tivemos uma dispersão e agora vamos tentar retomar essa dinâmica, né? Que na verdade é a aposta da política, não propriamente um objeto, né? Essa é uma questão que talvez eu gostaria de tomar como início da minha intervenção. O que significa, mais do que ter um objeto, ter um modo de fazer como questão norteadora, como especificidade de uma política pública. O Humaniza-SUS é uma política pública que se particulariza pelo seu modo de fazer. E esse modo de fazer tem a ver com que aqui a gente performatiza nas rodas de conversa. A roda de hoje, ela foi em torno desse tema, um tema realmente muito amplo, o outro humanismo, os desafios da equidade na produção de saúde e a sustentabilidade do SUS. Uma agenda que está longe de ser uma agenda que possa ser específica da PNH, mas não é para ser específica da PNH. Mas talvez na especificidade da PNH colocarmos uma diretriz metodológica, apostarmos nessa diretriz metodológica que tem a ver então com o fomento da rede, com uma certa dinâmica de funcionamento, uma certa dinâmica de produção, de grupalidade, de produção, de participação, de produção, de corresponsabilidade, que é acêntrica, que ela é hiperconectiva, que ela é reticular, ela é rede. Tivemos então muitas rodas hoje, né? Eu só pude participar de uma porque participei intensamente dessa roda. Não pude estar em outras rodas, como certamente a maior parte de vocês também só pôde estar em uma roda porque eram rodas paralelas. A ideia é que a gente possa agora estar trazendo a contribuição da relatoria dessas rodas para essa grande plenária aqui, a roda das rodas, né? E tentarmos fazer circular a palavra de modo a pensar quais são as contribuições da PNH para essa produção de saúde em rede, né? Eu cheguei ontem e encontrei o evento nesse momento de uma pré-tarefa, né, organizativa, e eu fiquei muito preocupado, né, por um tensionamento que a organização, né, viveu antes de iniciarmos efetivamente o nosso encontro. Dificuldades com o hotel, dificuldades com o translado, né? Muita gente ficou chateada. Havia então um regime de afetabilidade naquele momento que era mais refratário, expulsivo do que propriamente conectivo. Eu fiquei com medo, eu confesso para vocês que eu cheguei aqui hoje preocupado se a gente poderia reverter, fazer a reversão do que ontem, de alguma maneira, prevaleceu entre nós. E eu queria compartilhar com vocês essa avaliação,
que houve uma efetiva reparação. Nós reparamos. E o que garantiu essa reparação, senão esse modo de fazer? Senão o efetivo engajamento de cada um de vocês na roda e na prática coletiva. A prática coletiva, ela é reparadora. A prática coletiva, ela restaura, ela restabelece as ligações que permitem que esse sujeito plural encare o enorme desafio que é o desafio da saúde pública no Brasil. Os desafios com que nós nos deparamos não são desafios que podem ser matados no peito. Ninguém pode querer matar no peito os problemas sanitários da gravidade desses que encontramos no sistema de saúde brasileiro. Não há nenhum sujeito individual que possa se responsabilizar. Só o padrão da corresponsabilização, ele é bastante suficiente para fazer frente a esse desafio. Esse sujeito é necessariamente um sujeito plural, é um sujeito coletivo. E esse sujeito coletivo, ele é resolutivo e ele é reparador. E eu acho que nós experimentamos hoje aqui uma reparação do que ontem, por algum momento, acreditamos, alguns de nós chegaram a acreditar que pudesse comprometer a efetividade desse nosso encontro. Então eu fico super feliz, né, de constatar a potência desse coletivo e acho que agora é momento da gente fazer valer essa aposta numa efetiva circulação da palavra. Boa tarde. Dentro do tema contribuições da PNH para a produção de saúde em rede, o grupo, a roda que eu participei à tarde, ela foi muito interessante e trouxe uma dimensão de protagonismo de várias cidades, várias unidades de saúde, de como é que os conjunto de trabalhadores e profissionais estão criando suas redes em função de necessidades, em função do compromisso ético com o SUS, né? Então, nessa roda, teve uma fala inicial de Leonor Conil, que fez uma análise mais das experiências dos países europeus, que ela tem estudado nos países da Europa, da questão da organização de políticas de atenção à saúde baseada em redes, e fez uma análise dos fatores do sucesso, das macroestratégias estatais, das estratégias no meso espaço de gestão, no microespaço de gestão da produção de saúde. Depois eu trouxe um pouco a discussão de como é que está a questão do pacto, e o pacto está apontando claramente para a regionalização, constituição dos colegiados de gestão regional, e o colegiado de gestão regional teria como uma de suas agendas modelar, construir, né, uma rede integrada, né, no dado território, uma região de saúde, deixar de ser só uma região de saúde, vai ser um território integrado, uma rede integrada, complementar, dos vários equipamentos, saberes e práticas, né? Então foi essa discussão, aí a palavra foi aberta, e aí veio uma coisa muito viva, né? Como é que a partir de uma UTI neonatal de atenção terciária, você faz uma rede de garantia de continuidade do recém-nascido de risco, até a unidade básica, até no domicílio dele, envolvendo a equipe de saúde, o agente comunitário de saúde. Como é que a partir de uma unidade de referência terciária em reabilitação numa capital, você monta toda uma rede de outros serviços de reabilitação em todo o estado, compondo quase 110 unidades de reabilitação integradas de forma complementar. Apareceu muito forte e muito frequente também, que eu acho que é uma grande contribuição da política de humanização, a questão da integração dos hospitais de urgência nos seus territórios. Então, o que mais pareceu de depoimento foi como, a partir do acolhimento com classificação de risco, né, que foi um desafio, uma aposta que a humanização fez, que é um dos locais que tinha mais críticas do SUS, e tem ainda, era a qualidade do atendimento na porta hospitalar de urgência. Então, dos dispositivos, das diretrizes, é o acolhimento com classificação de risco.
E o que isso propiciou de movimento para dentro, de rede para dentro, para reorganização de processos de trabalho, e o que propiciou de rede para fora com outras unidades no sentido de reorientação de fluxo. Então isso foi uma fala muito frequente e vários depoimentos de vários hospitais de cidades grandes, né? E depois depoimentos um número menor sobre a questão da rede, a ativação de rede a partir das unidades básicas, né? Então, com essa discussão, ou com esse aquecimento que foi muito rico, que questões que eu trago para essa roda agora, né? De fato, do ponto de vista da sinergia das várias políticas e estratégias que o Ministério está desenvolvendo atualmente, qual seria os pedidos ou qual seria a demanda que a gente poderia estar fazendo à PNH, né? Então, que agenda que a gente poderia estar sugerindo que fosse potencializada, uma agenda já em curso, que fosse potencializada para a PNH, né? Sempre lembrando que a grande contribuição da PNH é o modo de se fazer, né? Fazer com equipe, fazer com diferente, fazer de modo plural, né? Então, não basta ação por regulação, por prescrição, né? Você não faz gestão de uma política complexa dessa forma. Então, como de fato a gente, usando a ação por Pliname, no encontro com o diferente, no encontro com o outro, a gente produz coisas novas, faz cogestão, cocriação, coanálise, co-implementação. Nesse sentido, Dário, eu acho que as grandes estratégias que o Ministério e o Pacto tem colocado, o Conselho Nacional de Saúde tem colocado, uma é o fortalecimento da atenção primária. Então, como é que o fortalecimento da atenção primária, a inclusão dos núcleos de apoio de saúde da família, como as tecnologias que a humanização vem trabalhando, vem potencializando, em projeto terapêutico singular, projeto coletivo, projeto de saúde coletiva, o apoio matricial, como é que de fato isso pode estar sendo permeado, capitalizado, utilizado nesse processo de fortalecimento da atenção básica, que é uma agenda estruturante estratégica, né? A outra agenda estruturante estratégica é a universalização da política de urgência. Se hoje a PNH já acumulou uma experiência importante no acolhimento, classificação de risco, nos processos de gestão e atenção na porta hospitalar de urgência de grandes hospitais do Brasil, e a questão da extensão das unidades de pronto atendimento não hospitalares, o SAMU, o atendimento das urgências na atenção básica. Então, essa é uma agenda prioritária do governo federal, né, de a estruturação e universalização da política de urgência. Outra agenda prioritária do ponto de vista da sanitária do Brasil é o combate às desigualdades, a chance de morrer e viver no Brasil. Então tem uma estratégia de redução da mortalidade infantil no Nordeste e Norte do Brasil, que tem taxas, no geral, o dobro dos coeficientes de mortalidade que a gente tem no Sul e no Sudeste, né? Então é uma estratégia que está integrando vários departamentos e secretarias do Ministério, dos Estados, dos municípios priorizados. Então, como é que de fato a gente poderia estar com essa agenda de forma integrada, transversalizada, com humanização? E, por fim, é a questão do fortalecimento do processo de regionalização e descentralização, com esse novo ator que entra no SUS, que é o Colegiado de Gestão Regional, que é uma instância de cogestão que tem como uma de seus objetivos a modelagem e a ativação das redes de produção de saúde, né? Então, acho que essa agenda de discussão que eu estou propondo para a gente continuar a conversa que a gente começou no início da tarde. Bem, em primeiro lugar, é uma honra estar com Adail, companheiro, diretor da área de redes do Ministério, ex-coordenador da política de humanização, Ricardo, ex-consultor, colaborador, que organiza e coordena a rede, Edu, eu tive a oportunidade de falar de manhã, da parceria afetiva e intelectual que temos feito na condução da política. Em primeiro lugar, eu estou muito impressionado, queria dizer com vocês, estou muito impressionado com isso que a gente armou aqui, que é essa roda. A bem da verdade, nós não sabíamos como ela vai funcionar, como ela iria funcionar, e, aliás, como ela vai funcionar ainda, né? E uma primeira questão que eu me dei conta hoje de manhã é que a roda, ela parece que diminui muito a ideia de quantidade. Um negócio estranho, né? Porque
Quando eu estive aqui hoje de manhã, tive vários minutos e vezes aqui no meio dessa roda, eu olho aqui e não vejo 1.200. Impressionante como essa roda, essa arquitetura tem uma certa capacidade de acolhendo, aproximando, parece que diminuindo o número de corpos. A gente só se dá conta dessa expressão numérica que somos quando a gente vai almoçar. Aí a gente vê espalhado aquele povo todo, e a gente, não, aqui de fato tem mais de 1.000 pessoas, né? A tarefa toda que nos cabe aqui é como é que a gente produz um certo entendimento comum em relação a um conjunto de temáticas que nós fomos experimentando durante o dia, né? E eu queria talvez problematizar aqui por um canto da conversa, que é uma pergunta que nós temos nos feito, que, recuperando uma expressão do Sérgio Arouca, na 11ª Conferência Nacional de Saúde, é nesta Conferência Nacional de Saúde que o desafio da humanização entra efetivamente na agenda política do SUS. Isso é ano 2000. E Sérgio Arouca, na ocasião, na abertura dessa conferência, dizia que o SUS é uma experiência, é uma experimentação que aprimora, que qualifica, que melhora a nossa experiência civilizatória. E colocava isso como uma interrogação. E quando nós fomos pensar essas rodas todas aqui, na coordenação do evento, voltou esse tema com muita força. Afinal de contas, o SUS tem permitido, na sua experimentação, né, nos movimentos que nós temos produzido nas instituições, fora das instituições, o quanto tem permitido aprimorar a nossa experiência em sociedade. Eu tive o privilégio agora à tarde de estar com Lígia Bahia e Nelson, o professor Nelson Rodrigues dos Santos, conversando sobre isso. E apareceram duas ideias, só para colocar aqui, que eu acho que poderíamos avançar. Em primeiro lugar, a ideia de um processo civilizatório. O que seria um processo civilizatório? O que seria uma sociedade que, entre aspas, se qualifica como civilizada? Nelson nos dizia, essa ideia de civilidade está muito relacionada com a consciência das necessidades e com a consciência dos direitos dessas necessidades. Então a pergunta é, a nossa experiência, inclusive na trajetória da humanização no SUS, temos permitido ampliar a consciência das necessidades em saúde e a partir daí armar agendas e redes que têm permitido qualificar práticas de saúde e produzir mais e melhor saúde, né? Lígia, por sua vez, dizia, é a necessidade da gente, em colocando isso, perguntar o que é para a nossa saúde. Porque se nós estamos imaginando que o SUS, como experiência civilizatória, é prestar mais serviços de saúde, possivelmente a gente vai ter dificuldades de responder à questão, porque o SUS não pode se traduzir como um movimento apenas em mais e bons serviços. E arrematava Nelson, é necessário que a gente compreenda a própria dinâmica de disputa política que fizemos para a construção do SUS, que está muito para além de armar redes de saúde, mas da gente problematizar a iniquidade, a injustiça, etc, etc, etc. Pois eu acho que são essas as questões, né? Quanto nós temos, enquanto organização social, aprimorado a consciência das necessidades, produzindo novas necessidades e direito, né, inclusive, a ter direito de colocar novas necessidades no SUS. Bom, eu fico um pouco em pé mais pela minha função aqui, moderador. Eu acho que assim, a imagem que eu tenho é de uma espiral que se abriu aqui, que agora deve se alargar, né? Eu acho que o Dário, até finalizando, trazendo uma conversa da roda, a ideia é bastante essa, né? O Edu começou dizendo, ninguém pode participar de todas as rodas. Isso, para mim, me remete a uma máxima da inteligência coletiva, do campo da inteligência coletiva e das redes de conversação, que é desse seminário, ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe alguma coisa. Cada um teve num pedaço. E eu acho que o nosso desafio aqui hoje, nesse momento, é tentar não produzir um único sentido desse dia, mas justamente experimentar a diversidade, produzindo talvez um sentido comum. Né? Eu participei da roda que discutia políticas públicas e produção de comum, com o José Pipoco e a Márcia Amaral. Foi muito bacana.
E eu acho que aqui a gente tem e mais o conceito de produção de comum, também tema da conferência do Edu, coloca muitas questões, é um tema ainda, uma ideia bastante abstrata, que eu acho que o nosso desafio é experimentá-la, mais até do que uma apreensão de um conceito filosófico, é a ideia dessa experiência que a gente está tendo uma oportunidade aqui de construir um plano do comum do dia do hoje a partir dessa diversidade, incorporando o que cada um sabe do que se passou no dia de hoje. Então a proposta agora é realmente a gente começar a abrir essa espiral, né? Tá aberto. Alegria a gente inventa, ensinando e aprendendo, partilhando e convivendo, sendo, sabendo e querendo. Humanização no SUS, educação popular, educação permanente, constroem-se com movimento, sensibilizando a todos para viver um novo tempo. É missão de todos nós que estamos nessa arena, ensinar e aprender. Gestores e formadores interagem no saber. O povo dos territórios participa para valer. Trabalhador solidário cresce e ajuda a crescer. Novo tempo, nova escola, nova metodologia. É o processo da saúde construído com alegria. É a participação gerando democracia. Novo tempo é isso aí. É a gente acontecendo. É a construção coletiva que vai se fortalecendo. No prazer de construir saúde para o bem viver. E nesta escola a gente segue, a gente vai, a gente anda, vivendo, amando e aprendendo. E aí eu vejo esse momento aqui, nesta arena, também como uma chave, num processo de discussão lá em Fortaleza com os trabalhadores do SUS, que não tem casa para morar, e na perspectiva de construir esse direito da conquista da moradia, a gente começou a falar da chave, antes de falar da casa, e inclusive na dimensão da clínica ampliada, porque foram os médicos e a estratégia de saúde da família que trouxe para a gente essa necessidade. Quantos usuários do SUS que não têm casa para morar, que moram de aluguel, que moram junto com a família, com outros familiares. Aí a gente foi construir essa dimensão da casa, não apenas como casa, mas como a sociologia da casa que se envolve com a saúde. Aí a gente começou a falar da chave, antes de falar da casa, uma chave bem diferente. E aí a gente disse assim: a chave que abre a porta não abre o coração. A chave que abre a porta não abre o coração. A chave do coração abre portas e janelas, e a casa fica mais bela quando o coração sorri. Quando o coração sorri, a casa fica mais bela. Não vou cantar todo porque tem muita gente aqui para participar nessa arena, mas queremos que vocês abram essa porta. Vamos abrir. O outro desafio é ainda incluir quem está assistindo online, porque esse café está sendo transmitido na rede HumanizaSUS, como serão todos os eventos que ocorrerão aqui na Ágora. De manhã, 150 pessoas assistiram pela web o evento da manhã, a abertura, a conferência do Edu, eu não sei exatamente quantos tem agora, e também estão convidados a participar com a ajuda ali da mediação das nossas editoras, a Paty e a Jaqueline.
os microfones abertos, a gente abrir essa porta. Bom, gente, a gente está muito orgulhoso de estar aqui. Viajamos de longe, viemos do estado do Amapá. Para quem não conhece a Amazônia, as portas estão abertas lá, viu? A Amazônia, ela compõe na sua totalidade 9 estados, né? Pará, Manaus, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima. E é uma área aproximadamente de 5 milhões de quilômetros quadrados. Essa área, o principal meio de transporte é o barco. Estima-se, segundo a Marinha, 80 mil barcos nessa região. Infelizmente, esses barcos são criados, a grande maioria, sem nenhuma orientação técnica, sem nenhuma especificação técnica. Isso gera uma armadilha para as crianças da Amazônia. A criança indo para a escola ou navegando com os pais nesses barcos, nesses rios, é induzida a tirar água de dentro do barco, perto do maquinário, perto do motor. E nesse momento, o cabelo comprido dessa criança prende nesse maquinário. Esse motor gira entre 1.500 e 1.600 vezes por minuto. E aí acontece uma tragédia com essa garotada, que é muito pouco conhecida fora da região. É o chamado escalpelamento de crianças. A criança tem um couro cabeludo arrancado, orelha, braço, pele do pescoço, pálpebra e, não raro, metade do rosto também. Nós temos na plateia a doutora Zeneide Alves de Souza, cirurgiã plástica, que é a maior especialista do país nesse tipo de cirurgia reparadora. Em quase 30 anos, operou mais de 300 casos. Há 5 anos atrás, a gente pensou, poxa, como humanizar a sociedade para evitar esses acidentes? Como abrir o coração dessas pessoas para que elas começassem a ver que isso é uma coisa normal e que não é um acidente, já que a criança é induzida a ser mutilada. E aí a gente pensou, poxa, tem gente de bom coração na sociedade. Tem pessoas que usam o seu tempo, o seu talento para reduzir e para melhorar a vida dessas pessoas. Então nós germinamos a sementinha do trabalho voluntário, não é? 4 anos depois, nós zeramos o número de crianças escalpeladas no estado do Amapá e no arquipélago do Marajó. Isso sem gerar nem um centavo de despesa para o Sistema Único de Saúde ou para o Ministério da Saúde. Nós não precisamos de R$1 do Ministério da Saúde para tocar o coração das pessoas. E aí a gente veio para cá pensando nisso. Como é que a gente pode, usando essa metodologia, que nós chamamos de rede de relacionamentos, eu queria que o pessoal da técnica, se pudesse botar no telão a imagem que eu deixei lá do voluntariado, que é uma técnica muito simples, não é nova, não é? E que um voluntário há 2.000 anos atrás pegou 12 outros voluntários e começou a espalhar essa técnica, abriu o coração das pessoas, e que numa versão mais atual a gente chama de rede de relacionamentos, onde cada um de nós possa pegar um pedacinho do seu tempo para mobilizar 4 grandes grupos que nos cercam: família, escola, trabalho e lazer. Essa metodologia conseguiu reduzir o escalpelamento. Pode ser aplicada também para a localização de crianças com a deformação do lábio leporino, da fissura lábio-palato. Com essa mesma técnica, localizamos 150 casos em 6 meses. Pode ser usada também para diminuir os mais de 1 milhão de queimados que nós temos nesse país, vítimas principalmente de líquidos quentes e álcool líquido. Com essa técnica, nós reduzimos algo em torno de 150 casos ano lá no estado do Amapá. E eu queria finalizar, gente, dizendo que não é dinheiro que vai resolver o problema da saúde. A gente já sabe disso. O problema da saúde vai ser resolvido com o que o cantor falou, o repentista, né? Abrir o coração das pessoas. Eu queria chamar aqui a doutora Zeneide Alves de Souza, por favor, para ela compartilhar um pouquinho desse dia a dia do médico, do cirurgião plástico. Aquele cirurgião plástico que tem que operar aquela criança escalpelada sem instrumental, já que no estado do Amapá nós não temos um dermato elétrico. E há 30 anos, a doutora Zeneide se vale de uma gilete de fazer barba para operar essas crianças. Uma gilete de fazer barba, gente. Por favor. Boa tarde. Pois é, o importante é fazer.
importante é abrir o coração, o importante é humanizar, o importante é atender. Eu, quando fui diretora do pronto-socorro, fiz a primeira reunião com os funcionários e falei: a primeira palavra que vocês têm que dizer quando um paciente chega nervoso com um acidente é: calma, nós vamos atender. Então, com humanização, com o coração, é que a gente faz as coisas, mesmo que não tenhamos alta tecnologia, como, por exemplo, no Amapá. Nós não temos. Quando eu cheguei lá há 27 ou 28 anos atrás, formada, nós não tínhamos condições, mas mesmo assim ninguém ficou sem operar. Ninguém ficou escalpelada sem fazer o enxerto, mesmo sem condições. Porque a gente, quando quer e quando tem humanidade, tudo é possível. Um grande abraço para vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Eu estou com 51 anos de serviços públicos, sendo 20 como professora e 31 como médica. E, infelizmente, agora vão me mandar embora por causa da aposentadoria compulsória no Brasil. Quando a gente completa 70 anos, manda embora. Então, um grande abraço, feliz estar aqui, que todos levem para casa um sentimento de amor, de servir bem. E a humanização tem que começar também pelo servidor. O servidor precisa ser humanizado. Eu lembro que uma vez eu dei fiz um diploma de honra ao mérito para os colegas que tinham 10 anos de pronto-socorro, e vi um colega, ao receber o diploma, chorar, dizendo que ele tinha quase 30 anos e pela primeira vez alguém tinha reconhecido, dado um diploma de honra ao mérito. Tenham em mente, quando vocês forem chefes ou trabalharem numa chefia, numa coordenação, lembrar de, pelo menos no Natal, uma portaria de elogio, um cartão de Natal, uma coisa para o servidor. O servidor público, ele não é bem remunerado e ainda não é, às vezes, bem reconhecido o seu trabalho. Então, a humanização tem que começar pelos de casa. Obrigada. Bom, pessoal, eu queria só lembrar que os microfones, eventualmente algumas pessoas se sentem um pouco intimidadas de vir até aqui. Os microfones são móveis e tem uma equipe fazendo circular os microfones. Gente, é porque é difícil ficar ali, né? Então aqui é redondo, todo mundo vê todo mundo e sentado é melhor. Porque eu fui ouvindo as falas, né? A fala da roda e depois as falas com a cantoria e do pessoal da Amapá, e isso mexeu muito comigo dentro do que eu aprendi nesses anos todos de construção do público e com a PNH. Eu estou meio emocionada por falar, mas bom, eu fui gestora de um hospital 17 anos, um hospital de caridade da Igreja Católica, e durante esse tempo todo a gente ia com um certo voluntarismo, uma certa forma de fazer o que a gente podia, e algumas coisas davam certo, outras não. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: aprendi durante esses anos que, para além das pessoas, o importante são contextos e ambientes onde as pessoas podem compor, podem trabalhar com condições de produzirem coisas boas, né? Eu queria aqui
dizer que essa questão do coração, né? Eu briguei muito com isso internamente, porque eu sou tida como uma pessoa que chora muito, que tem essa questão de ser boazinha, e esse boazinha me incomodava, porque eu falava, ninguém sabe que eu sou ruinzinha por dentro. E essa questão do bonzinho e do ruinzinho, e de pessoas brigando, de pessoas mais bravas, com razão em certos momentos, né? Com condições de trabalho precárias. E o que eu fui aprendendo? Essa questão da inseparabilidade da gestão e da atenção. Que para além das pessoas, o que faz com que um serviço tenha condições de ter uma abertura, um olhar mais ampliado para as ações de saúde, vai mais do que as pessoas terem o coração bom e as outras terem o coração ruim. O que eu vi é o seguinte, como que uma equipe está tão motivada, faz tantas coisas bacanas, e outra equipe está ali ruim, e a coisa não anda, e todo mundo mais alienado, mais ruim. O que eu fui vendo? O que a gente constata? Eu falo o seguinte, que na época de fazer concurso, não fizeram concurso. Aquele PSF ali, vamos pôr pessoas assim. Naquele outro serviço, vamos pôr pessoas assim. O que nós vemos? É que para além das pessoas ter um modelo de gestão onde você pode participar, onde você pode ser protagonista, onde você pode atuar no coletivo, é que faz a grande diferença de um serviço e que faz com que as pessoas elas desenvolvam ali um olhar para além de coisas, né, menores e possam estar... Bom, estou me embolando, viu, gente? Mas é só para dizer que essa questão, a nossa produção, ela é no coletivo e ela é dentro de ambientes, de arranjos que nos façam nos produzir a nós mesmos, a todos nós, de uma forma a poder ampliar as nossas ações para coisas boas. Desculpa. Meu nome é Maria Esther de Albuquerque Vilela, sou de Goiás. Opa, Judete. Então, a gente está pedindo para todo mundo se apresentar logo no início. Eu posso falar? Opa. Tem outra? Vai, perdão. Eu sou Judete, né? Eu sou Keila Miranda, sou do Pará, aqui de Belém do Pará. E assim, lógico que falar da política de humanização realmente ela é muito importante. A gente começou a nossa história até antes da política mesmo. Acredito no surgimento do SUS. Quando ainda usuária, a gente defendia nas conferências de saúde um atendimento mais humanizado. Depois a gente vem fazer o trabalho como trabalhador, depois como gestor. E aí, a cada fala e a cada escuta que eu vejo e que presencio aqui nesse momento, e aí tomar coragem de dividir isso com vocês, fortalece o meu entendimento que potencializar os trabalhadores da saúde, né, é uma grande estratégia para que a gente consiga realmente o SUS que a gente defende, o que a gente quer. A gente, às vezes, se preocupa muito com o cuidado, com a questão do usuário e tudo, e a política da humanização, e aí nós precisamos acreditar nisso e passar isso. Eu trabalho na área de recursos humanos, uma das grandes dificuldades de implantar, inclusive, a política, a gestão, é fazer com que os gestores acreditem que a política ela não é só um sonho, uma coisa utópica, que ela é real, é concreta e traz resultados. E aqui, esse momento, ele demonstra muito as ações, o SUS que dá certo. Então, a gente tentar envolver esse trabalhador, e aí eu estava participando da mesa, da roda, sobre a questão do controle social, né?
trabalhar a questão gestão participativa, trabalhar essa questão da valorização do trabalhador. Aí a gente percebe que a política ela vem trazendo nos seus métodos, nas suas diretrizes, o caminho. Está aí, o caminho é esse. Nós só temos que fazer esse caminho e percorrer esse caminho. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos um grande desafio. Nós, com certeza, nós estamos contagiados e nós acreditamos na política. Mas nós temos o desafio de estender isso aos outros atores do SUS. Nós temos clareza disso. Fazer com que os nossos trabalhadores, nossos saibam o que é controle social, saibam o que é a política e saibam que a política, ela é uma estratégia para, com certeza, efetivar o SUS que nós queremos nesse país. O serviço público, de qualidade, com competência, que nós, servidores públicos, com certeza, temos condições de estar dirigindo. Obrigada. Meu nome é Judete Ferrari, eu sou do município de Alegrete, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, Uruguai, e eu quero compartilhar com todos vocês a minha grande felicidade de estar fazendo parte dessa roda pulsante e que Ricardo, Dário, Dail, Edu, não está circunscrita a este espaço. Eu recebi uma mensagem dos meus colegas do CAPES 2 de Alegrete, que estavam assistindo hoje de manhã, via TV Brasil, esse espaço de abertura e que estavam tocados, né, pelas questões que estavam sendo trabalhadas aqui. Então, assim, nós estamos num momento do SUS que é um momento de escola permanente, via PNH, via as outras políticas de humanização, porque junta não só a questão da educação e formação dos trabalhadores e dos usuários e gestores, mas principalmente porque busca essa criatividade, né? Nós que tivemos afastado a questão da inteligência, criatividade ou só da formação, temos um dever, uma função social que é de reinventar não só as práticas, mas, e aí estou pensando na discussão da roda, né, da questão da saúde e dos direitos humanos que eu fiz parte, nosso dever, né, Rafael, a nossa função é construir um outro sujeito, um sujeito inteiro, não partido, um sujeito que passe pelo coração, que passe pela história, que passe pela vida. E é bom saber que nós temos tecnologias e a rede Humaniza SUS é essa tecnologia inteligente, porém presente e capaz de aproximar, né, os do Brasil, os da Argentina, os do Uruguai, nós aqui mesmo nesse país que é continente. Estou muito feliz, eu tinha que dizer isso aqui para vocês. Estou muito feliz de estar aqui e emocionada com tanta criatividade que as grandes regiões do país e municípios são capazes de construir nesse SUS, e a gente sabe que dá certo, né? E que é preciso afirmar todo dia. Um grande beijo para vocês. E eu tenho certeza que muito, até o dia 7, a gente vai estar construindo para que voltemos aquecidos e para continuar aquecendo a nossa roda, que ela não vai terminar aqui, ela não é só aqui. Um beijo para vocês. Boa noite. Meu nome é Marcos Freire, eu trabalho no SUS-DF há 20 anos, aqui no Distrito Federal, com educação em saúde. E gostaria de aproveitar a oportunidade aqui de fazer um convite a vocês para, exatamente como o poeta falou aí, abrir o coração amanhã, inserido dentro da programação do seminário, antes do café cultural aqui.
através do trabalho que eu faço na rede de educação com medicina chinesa, onde a gente contempla todas essas dimensões do ser humano, desde a sua parte mais material, física, corporal, passando pela sua parte de sentimento, de coração, indo até a sua parte intelectual, espiritual, de ter um sentido nessa vida. E de inserir esse ser humano, ainda através da medicina chinesa, dentro de um contexto da natureza, né? Trazendo também não apenas a humanização para o sistema de saúde, mas a ecologização também das nossas ações, de uma maneira mais ampla, pela saúde do planeta, pela saúde da vida, né? Então, está feito o convite amanhã para uma automassagem nos pontos de acupuntura, né, dos exercícios chineses. 4h30, após as rodas lá fora, né? Seguida de algumas danças, de um movimento também, dança circular, onde a gente vai fazer mandalas humanas, abrindo o coração e tendo essa vivência, né? Então, quero dizer também que é muito emocionante, muito nutritivo estar nessa roda com tanta gente, ver que realmente o SUS existe, está forte, poderoso e que a gente pode voltar para casa, para o trabalho e contar essa bela história que a gente está vendo aqui, essa nutrição que a gente está recebendo. Então, muito obrigado e parabéns a todos. Meu nome é Rubenita, tá? Eu também sou do estado do Amapá e trabalho no município do Mazagão. E eu estou com um banner ali e preparando um trabalho sobre o atendimento aos ribeirinhos, tá? É uma questão de acesso que o SUS não pode negar. O município do Mazagão, ele, pelo IBGE, ele tem uma contagem de 12 mil habitantes, mas temos certeza que totalmente nós temos 18 mil habitantes. Vocês podem ver que aí nós já estamos prejudicados na questão da verba para o nosso município, pela contagem do IBGE. Mas, pela questão do acesso, os nossos pacientes da Ribeirinha, especificamente da Ilha do Pará, tá? Eles têm por localização Santana e Mazagão, mais próximo. Eles são atendidos no município do Mazagão e muitas das vezes nós chegamos a atendê-lo em um barco mesmo. E se não tiver condições do município, eles são removidos a Macapá e muitas das vezes chegam à mão da doutora Zeneide como cirurgias plásticas, por serem nas questões de acesso e tudo mais, e a dificuldade é muito grande. E se eu tiro algo da minha casa para dar para alguém que não estava na contagem do meu almoço, deve faltar para um dos meus filhos. Então essa dificuldade acontece no nosso município, e por essa questão me despertou de eu montar esse trabalho. Então eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem do Hospital de Mazagão e hoje nós assim amamos e sabemos que SUS é um plano de saúde muito lindo, conhecemos muito, eu me aprofundo muito no SUS e gosto. O que falta é as responsabilidades, é os nossos gestores ainda ser assim bem mais rigorosos. Os ribeirinhos, eles têm suas dificuldades, o acesso é longo, mas eu entendo que o meu trabalho como acolhimento, quando eu falo em acolhimento, eu posso acolher, né, resolvendo as demandas, né, que chegam até o meu município. Eu jamais posso chegar e dizer que não vou atender, porque ele é da área ribeirinha. E a questão da universalidade, onde é que ele fica o direito à saúde, né? Então, quer dizer, isso despertou em mim fazer esse trabalho, que é uma briga do prefeito do meu município, por a questão de verbas, sim, porque é muito pouco para o meu município, entendeu? Então, o prefeito do meu município também tem interesse, teve interesse de que eu estivesse aqui, entendeu? Então, para mim, está sendo fantástico, né? Eu também sou assistente social, mas atuo como técnica em enfermagem no meu município. Tá? Então, para mim, assim, está sendo legal, estou gostando, estou assim, como é que eu falo? Tudo que está acontecendo aqui, estou vendo que está sendo construído por nós. Tá?
não está sendo nada imposto. Então, nós estamos participando da roda, conheci pessoas legais e assim eu espero voltar ao meu município e, com certeza, na continuidade do nosso trabalho. Então, fica aquela palavra, né? Se a humanização acontece quando acolhemos e resolvemos as demandas dos nossos pacientes. É essa forma que nós trabalhamos no município. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a Roseni, apenas cumprindo aqui o papel da gente e nos autorregulando aqui, né? A gente tem um teto, evidentemente, de horário hoje. A rigor a gente teria mais meia hora, 40 minutos, né? A gente tem que lembrar que temos o tempo da nossa observadora analista ao final e temos 7 pessoas inscritas ainda. Então a gente vai ter que, evidentemente, conciliar esse tempo intensivo que a gente está vendo aqui com o tempo cronológico que também paira sobre nós. Roseni. Meu nome é Roseni Pinheiro, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Instituto de Medicina Social, e coordeno o Laboratório de Pesquisa sobre Prática de Integralidade, o LAPIS. E eu fico muito contente de ver justamente um sonho que eu tinha, né, desde os primeiros seminários do LAPIS, de alguém que topasse fazer uma ágora na modernidade. E eu te dou os parabéns, Dário, Edu, porque a ágora ela tem um sentido próprio da política e da condição humana, que é o quê? É você ficar no centro, onde ninguém quer ficar. É você olhar falando onde outras pessoas estão saindo. É onde você está falando e você não sabe o que as outras pessoas estão pensando. Eu acho que a percepção do Ricardo Teixeira do pedaço é muito esse desafio da tal rede. Por quê? Porque a gente acaba, de alguma maneira, perdendo a possibilidade de entender que isso aqui é uma rede dentro de outras redes. A ideia da roda, eu confesso, né, que em alguns momentos ela pode facilitar. Mas, por exemplo, você quer discutir o processo, e você traz com muita propriedade, o processo civilizatório que a gente tem numa sociedade onde cada vez mais o direito se reduz a uma tecnologia, digamos, dura ou material, como se essa tecnologia também não fosse uma invenção humana. Existe um represamento de falas e de saberes, né? E até mesmo de poder externar a aflição que o Edu teve de quando o evento não vai dar certo. Esse, para mim, é a característica da Ágora. É esse movimento de reparação, é esse entrar e sair das nossas mentes e, ao mesmo tempo, a nossa transformação. Não acredito que a gente consiga, de uma só vez, fazer isso, mas pela velocidade que a política da PNH está de alguma forma se capilarizando e amadurecendo, acho que o próximo passo, me parece, é de restabelecer um ethos público que não divide o trabalho da saúde e nem da educação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vim de um movimento da reforma sanitária, e ali tem Lígia, tem Nelson, que eu chamo de professor Nelson, né? O próprio Gastão Wagner, onde, de alguma maneira, nós realizamos uma ágora onde tinha aquilo que o Zé Ricardo chama de fusão de horizontes. Eu acho que, e penso, que enquanto nós não trabalharmos não só a fragilidade do profissional e não entender que essa fragilidade desse profissional é que, de alguma maneira, ele não se inclui nessa relação com o usuário, enfrentando o usuário, dando a possibilidade dele avaliá-lo do ponto de vista da sua relação. Porque
Porque no movimento da reforma sanitária, com esse projeto do SUS, seja ele plano de saúde, seja ele privado, seja ele público, ou qualquer clivagem que a gente faça, a gente tinha uma direção. E me parece que há um apartamento de coisas que a gente fica falando e que não necessariamente refletem a vivência cotidiana de cada um. Se a gente de alguma maneira trabalhar essa tradução, seguramente estou convencida que essa política ela tem todas as possibilidades, como tem agora, de conviver com os diferentes, de reunir aqueles que estão separados, de alguma maneira reconduzir as divergências. Por quê? Porque nós estamos aqui presentes, ou seja, a gente está falando como a gente é e não o contrário. Política é isso, né? Políticos e o que a gente faz. Política é a gente aparecer o que é na verdade, é pensar a vida em comum. Lembra do que você me perguntou? O que você está chamando de bem comum? Eu estou chamando isso aqui. Isso é uma tarefa hercúlea e eu espero que vocês não desistam dela. E eu acho que a gente tem que aprender muito com o usuário, com as redes de relações e as redes sociais. Eu acho que o projeto do diminuição, eu até não consigo falar o nome de nervosa que eu fico, escalpelamento, são várias experiências que estão aí pulsando e fazendo efetivamente. E eu fico muito grata, né? Os princípios do SUS eles estão se realizando em vários lugares no Brasil. A nossa dificuldade de compreensão é nossa, dos profissionais de saúde, e muitas das vezes da divisão que é desigual entre os profissionais. Por exemplo, no nível técnico, no nível superior, as categorias. A gente tem que enfrentar isso e trabalhar essas questões. Senão, nós vamos ficar recolhidos e tentando sempre buscar uma roda para a gente se apresentar. É isso. Quem é o próximo? Você, né? Boa tarde, né? Eu também estou muito feliz por estar aqui, né? Trocando experiências. Meu nome é Rita de Cássia dos Santos, eu trabalho em Niterói, Rio de Janeiro. Eu trabalho numa ouvidoria e eu tenho 32 anos de serviço público federal. Então, essa felicidade se dá porque eu me lembrei que eu não sou um beija-flor, porque na ouvidoria do Hospital Getúlio Vargas Filho, eu sou a ouvidora e para ajudar neste trabalho, há uma contribuição dos estagiários da Universidade Federal Fluminense. E eu não me sinto como um beija-flor apagando um incêndio. Eu senti nessa troca de experiência um fortalecimento muito grande para a minha prática, para eu levar lá, para a minha experiência no Hospital Getúlio Vargas Filho, não apagando o incêndio, mas de uma forma de contribuir e fortalecer com a população-alvo, que as crianças e adolescentes que também falam para a ouvidoria e são ouvidas, fala para os gestores e são ouvidos. Essas crianças, nós temos dificuldade sim, mas nós tentamos, através da participação e do movimento de cada profissional, de gestores e da própria ouvidoria, de tentar um movimento que vai para frente, não apagando simplesmente o incêndio. Então, muito obrigada. Quem é que está com o microfone? Eu. Meu nome é Vinícius Alves Moura. E eu estou querendo fazer uma observação aqui, que são 1.200 aqui, né?
são 1.200 trazendo conhecimentos e levando também, né, para os lugares onde eles forem, né, todos os estados do Brasil aqui. Então, o objetivo aqui, né, maior é de estabelecer uma metodologia, né, tal, para aprimorar o SUS. Essa troca de experiência aqui é ótima, né, queria elogiar bastante, né, isso que está acontecendo aqui. E também as outras pessoas que estão assistindo aqui com certeza vão levar coisas para trocar experiência e assim solubilizar, né, o conhecimento aqui dessa nova prática que é o novo humanismo, né. Só que não podia ficar só nisso, né, e assim, eu espero que se estenda a um conceito maior. Seria o SUS não ter a cara de campanha televisiva, né, e nem também de fila, de problema, né, como passa na televisão, mas que a mídia como um todo pudesse ajudar a disseminar essa política de humanização para a gente conseguir que o povo tivesse uma consciência política maior, principalmente nessa área da saúde, né. Outras áreas também seria ótimo isso acontecer, né, para conseguir mudar a situação de vez. Só com o povo participando, só com a participação popular, é que a gente consegue mudar alguma coisa, colocar tudo que está falando aqui em prática. Então era excelente se essa política fosse para cada região, para cada unidade de saúde, e conseguisse reunir um grupo de pessoas de cada comunidade, de cada região, para discutir, como a gente está fazendo aqui agora, tudo que está no SUS, né? Tudo que a gente pode colocar em prática com a participação popular. E assim descentralizar todo esse poder que geralmente fica, isso aí é responsabilidade do Ministério da Saúde, isso aí é coisa de político, coisa dos médicos e tal, quando isso aí é responsabilidade de todos, inclusive do povo, né? E fortalecer os conselhos municipais, conselhos com a participação popular realmente, né? Porque é uma coisa que não acontece hoje em dia. Geralmente o povo não sabe o que realmente eles têm poder nos conselhos. É isso que eu queria falar. Só um segundinho, antes de passar a palavra à próxima pessoa, que já deve estar com o microfone na mão. A gente ainda tem 4 inscritos, eu acho que evidentemente a gente vai encerrar com essas 4 falas e depois ainda tem a nossa observadora analista, Cláudia Bessa. Como já tem muita gente saindo e me pedindo para dar um recado, está marcada, é uma convocação aqui para uma roda de conversa sobre as residências em saúde no painel de entrada, horário após o Café Humaniza SUS. No painel de entrada, quem tiver... aqui se dá a entender que é hoje. Quem mandou o recado? É isso. Amanhã, não estava dito aqui que é amanhã, então amanhã, depois do Café Humaniza SUS de amanhã, no painel de entrada, roda de conversa sobre as residências em saúde. Nós teremos também, para ajudar na autodisciplina, mais uns 20 minutos aqui nessa roda com 4 pessoas inscritas. O próximo está com o microfone. Meu nome é Nadir, eu venho da cidade de Santa Luzia, no estado de Minas Gerais. Eu sou ouvidora voluntária, representante da comunidade no Hospital Sofia Feldman, pela Associação Comunitária de Amigos e Usuários, que existe dentro deste hospital. Esta associação, ela incentiva, ela organiza a participação da comunidade dentro do hospital. É um hospital que já nasceu humanizado, né? Há 27 anos, a comunidade participa dentro deste hospital. Eu tenho a felicidade de estar lá há 8 anos e minha experiência é fantástica, porque eu tive uma gravidez de risco e precisava de um CTI neonatal. Até aquele momento eu era conveniada de um dos convênios mais caros lá do estado. Foi um momento complicado, onde estava faltando leitos neonatal no estado,
e o meu convênio não cobriu, não conseguiu leito para mim. E eu fui parar no hospital do SUS, e eu conheci o SUS, passei a admirar, defender, multiplicar o SUS. Hoje, na cidade que eu moro, estou também conselheira e faço um trabalho com as gestantes, divulgando as leis do acompanhante PPP, que eu aprendi lá no hospital, porque eu fui acompanhante, eu tive acompanhante pré-parto, parto e fui acompanhante da minha filha. Eu divulgo isso na minha cidade, apesar de que eu falo todos os dias lá que é uma lei federal, mas no meu município ainda temos dificuldade para isso acontecer, e as mulheres que passam pelo grupo de gestante, que acontece comigo, têm conseguido colocar o acompanhante lá dentro, porque eu entrego a lei para elas colocar na bolsa, faz parte do kit que elas levam para o hospital. E eu procuro divulgar muito, assim como a associação que eu faço parte, que hoje nós, e eu tenho certeza que eu tenho muitos colegas aqui que são do controle social, nós temos que sair do patamar de controle social fiscalizador e entrar num outro patamar, que é o controle social fiscalizador mais participativo. Nós temos que botar o pé na estrada, nós temos que ir para os bairros, e divulgar as leis. Mas lembrando que os fóruns, que os conselhos são importantes, porque é neles que a gente vai aprender, que a gente vai poder estar sintonizado com o que está acontecendo, para poder levar para as comunidades mais distantes, para as cidades que estão mais nos extremos e que é onde estão os usuários que mais precisam de nós. Muito obrigada. Som. Meu nome é Carlos, sou de Belém do Pará, sou do Conselho Municipal do município de Ananindeua e parabenizo a região norte por fazer parte, estar empenhada num trabalho, né, de humanização, porque a região norte, todos conhecem, é uma região de difícil acesso, até para chegar à capital federal. Então, em primeiro lugar, eu parabenizo os colegas de Macapá, Amazonas, o próprio Pará, por estarem aqui numa luta essa, aonde nós estamos também nos educando para tratar e cuidar daquele que necessita da nossa ajuda. Eu faço uma pergunta a todos aqui, eu acredito que 80% são profissionais de saúde. Quem trabalha em uma colônia de hanseníase, daqueles pacientes sequelados? Quem trabalhar, levante a mão, por favor. Eu acredito que são poucos. Ali, meus amados e queridos companheiros, ali nós temos de ter um jogo de cintura, de humanização com aqueles que foram discriminados e ainda são discriminados em pleno século XXI, muitas das vezes por uma sociedade que nem lá sequer comparece para dar um bom dia e um obrigado. Mas nós já estamos vendo hoje nessa escala de profissionais que estão indo para este caminho, trabalhando numa colônia de sequelados. Por que eu digo isso? Porque eu trabalho numa colônia e nós sabemos que quem trabalhava na colônia eram os próprios doentes, que cuidavam dos seus doentes. Por quê? Porque essa palavra humanização, ela estava longe daqueles quando se falava de uma colônia de lepra, de uma colônia de hanseníase. Mas o meu apelo aqui fica: vamos nos empenhar cada vez mais, porque também eu acredito, aonde eu trabalho em uma urgência e emergência em meu município, lá chega dois tipos de doente, o doente físico e o doente psicológico. E você tem de ser um psicólogo, você tem de ser mais do que um psicólogo para tratar desse paciente.
porque muitas das vezes o doente psicológico, ele quer uma palavra de carinho, uma palavra de amor. E se você não fizer isso, você vai ver o estrago que ele vai fazer nesta unidade de saúde. E o doente físico é aquele que, até se você disser um não mal criado, a única coisa que ele vai fazer é se sentar e chorar no banco, né? Mas eu fico feliz porque nós estamos vendo aqui gerações empenhadas numa luta para que esses 21 anos do SUS, eles cheguem mais a 40 anos, onde a gente possa dizer, realmente, nós temos um plano de saúde, onde a gente é atendido com satisfação, com carinho e amor. E ao companheiro de Macapá, eu só quero fazer uma notificação. Quando ele falou aqui 80 mil barcos registrados na região norte, eu acrescento mais, como suboficial da Marinha Mercante, e a gente está na luta, esses são aqueles que são cadastrados nas capitanias dos portos da Marinha. Mas nós sabemos que nós temos muito mais, nós temos quase 200 mil barcos, entre eles caique, canoazinhas, onde crianças, elas são mutiladas, não só pelo motor, mas muitas das vezes, até ao virar uma canoa daquela, quando ele vai ao colégio, quando ele está indo com a sua própria mãe a um posto de saúde, os nossos irmãos ribeirinhos. Então aqui fica uma luta e um apelo também. Vamos trabalhar com o coração. Alguém falou, uma companheira falou que ela é emotiva, ela chora. Não é vergonha um homem casado de 49 anos também chorar quando vê uma pessoa que você não pode ajudar, que você depende daquele que é o maior, que é o gestor, que muitas das vezes nem ele sabe o que é essa palavra, humanização. Mas eu acredito que daqui para frente, com essas 3 gerações que estão aqui, no mesmo caminho, numa mesma busca, a gente possa dizer futuramente, nós temos um SUS forte. E obrigado. E Belém do Pará dá um abraço a todos. Meu nome é Honório, eu sou médico plantonista do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife, Pernambuco. Acho que esse momento aqui é um momento ímpar. A gente começa a retomar o que a gente viveu em outras épocas, em termos de participação numa definição de uma política. Acho que a nossa compreensão da PNH, quer dizer que ela não pode ser vista como uma política apenas transversal, mas sim como uma diretriz fundamental para a conquista dos princípios de universalidade, equidade e integralidade. Acho que é preciso que a gente consiga canalizar essa potencialidade aqui dos diversas experiências apresentadas para que a gente transforme isso no movimento de repolitização, como está previsto no Pacto pela Saúde, pela Vida, da repolitização do SUS, da necessidade urgente de repolitização do SUS pelo momento que está vivendo, para que a gente não tenha que ouvir aqui, em que pese o esforço da nossa colega cirurgiã plástica, dizer que ainda opera de gilete, opera com gilete. Isso ainda é lamentável, porque a gente sabe que cigarro, fósforo e cachaça chegam em qualquer parte desse país e a gente não consegue fazer com que chegue um equipamento médico. Isso é lamentável e que pesa o esforço, nem tirar nenhum merecimento da postura da colega, mas que a gente não pode permitir que o SUS ainda aceite ouvir isso em plena capital brasileira, ouvir que se opera com gilete um escalpelamento. Eu sou Fátima, vim de Fortaleza e eu quero compartilhar assim, meu contentamento em estar aqui, porque eu estive aqui há 21 anos atrás numa caravana de Fortaleza para a Assembleia Nacional Constituinte na luta pelo SUS. E depois de 21 anos eu estou aqui presenciando assim
a diversidade da saúde, a diversidade de usuários, de gestores que aqui estão. Então, para mim, isso é brilhante, é muito bacana. E aí, eu vejo que a PNH, ela vem para nos sacudir, ela vem para nos dar ânimo, nos dar força e encorajamento para que a gente possa seguir nessa luta que o colega coloca. E eu falo como a Tereza sempre diz, que a PNH ela traz dispositivos que disparam processos. E aqui, meus colegas, minhas colegas, que a gente possa sair daqui revitalizados para que, ao chegarmos no nosso local de trabalho, na nossa comunidade, a gente possa estimular, incentivar e levar como bandeira a PNH. Então, meu muito obrigada, um abraço e um beijo de Fortaleza. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Ana Honorato. Eu venho do Grupo Hospitalar Conceição, 100% SUS, funcionária há 22 anos. E venho trazer, assim, uma fala do que é a nossa experiência lá. O Grupo Hospitalar Conceição trabalha muito na diversidade, para todos os lados dentro da questão de humanização. E, mais especificamente, eu quero dizer que eu estou coordenadora de uma comissão especial de políticas de promoção da igualdade racial, no qual trabalhar a humanização com este tema é um grande desafio. Trabalhamos lá mais especificamente com a saúde da população negra e o racismo institucional. E nesse aspecto, eu gostaria de pedir aos senhores que, no trabalhar o tema humanização, que instigasse um olhar mais equitativo e não igualitário das questões de saúde da população negra. Gostaria de dizer que estou muito feliz em participar deste evento e ver que as coisas estão avançando. Eu vi muito falar na oficina que participei dessas questões de equidade, mas também penso que falar é importante, mas devemos agir mais, né? Agir quando no atendimento do corpo técnico do SUS, né, exigir mais que os profissionais tenham este olhar equitativo. Porque é muito difícil, dentro do tema da igualdade racial, a gente poder conscientizar os profissionais de saúde que as especificidades existem e elas têm que ser tratadas com este olhar. E aproveitar para dizer para vocês que o meu pôster está lá, laranja 5, a CEPI-GHC, tá, como uma ação de humanização dentro do Grupo Hospitalar Conceição. Muito obrigada. Liane, a fala da Liane é a última pessoa inscrita, depois a Cláudia vai tecer as considerações dela. Eu queria só aproveitar aqui, antes de também ainda de a gente estar caminhando para esse final, dizer que houveram 2 manifestações na Rede HumanizaSUS, de pessoas que estão gostando muito, se emocionando muito através da internet, assistindo. Uma manifestação veio de Minas Gerais, Uberlândia, Carata, que diz que a humanização reúne todas as gerações e envia parabéns aos organizadores. E a Márcia Cabral, do Rio de Janeiro, diz que é muito bom estar com a gente, mesmo virtualmente. Liane. Boa noite a todos, a todas. Eu sou Liane Rigg, sou do Rio Grande do Sul, trabalho na Universidade Federal de Pelotas e trabalho com a PNH. Eu queria registrar
a importância desse momento para a nossa formação. Olhar para esta roda, olhar para as pessoas aqui, nos forma para encarar as mudanças que nós queremos fazer na gestão das organizações que apoiamos, onde trabalhamos. E não é fácil esse negócio. Assim como não é fácil aqui. É bonito, interessante, nós gostamos, mas nem por isso é fácil. Ouvir o diferente, ouvir uma fala que a gente acha que passou do tempo, ouvir uma fala que a gente acha que está fora do contexto. E de quanto é importante suportar. É preciso também suportar os espaços democráticos. Se a gente tem que saber que tem coragem para suportá-los, senão não tem coragem para criar. Então eu queria dizer que isso é um grande aprendizado, a gente sai daqui se bancando mais, podendo criar colegiado gestor, podendo colocar diferentes em contato. Queria agradecer por isso e dizer que, para mim, isso é educação permanente, isso é cogestão. E a nossa formação se dá aqui também. Muito obrigada. Gente, acabaram as inscrições. Estamos, de fato, como a gente ainda tem um espaço para a nossa analista, como é uma grande chance de, ao final da fala dela, a gente está encerrando esse momento, eu queria lembrar já que amanhã nós temos um dia longo, de muito trabalho, que de novo vai terminar com mais um momento como esse, mas que começa às 8 da manhã com a conferência do Gastão, pontualmente nessa ágora. Então a gente tem um encontro marcado amanhã, que é às 8 horas, com o Gastão, para que a gente possa cumprir um cronograma intenso. Cláudia. Bom, essa é a típica função que a gente chama de saia justa, né? Fico pensando, acho que o Liane dá um gancho interessante, né? Para a gente pensar que não só no Café Humaniza SUS, mas acho que o dia de hoje, ele traz exatamente essa diversidade do SUS, os diferentes SUS dentro do SUS e as diferentes redes que a gente tece e que são tecidas para além e aquém das que a gente tece. E eu acho que é essa matéria que o Edu aqui no início traz, convocando um certo modo de fazer, né? Um certo modo de fazer da PNH que é inclusivo dessa diversidade. Entendendo que essa inclusão não é uma inclusão passiva, né? É uma inclusão que parte dessa matéria, dessa diversidade, daquilo que Liane bem colocou aqui ao final, daquilo que a gente concorda, daquilo que a gente vibra, daquilo que a gente também entende como uma ação diferente dos princípios e das apostas que faz. E é essa diversidade que a gente convoca e é convocado quando se propõe a estar trabalhando com a PNH. E a expressão disso, eu fico pensando, que ela se deu desde de manhã aqui, na abertura, no jeito como a política fez a abertura aqui de manhã, né? De alguma forma revertendo por conta de contingências a própria formalização em geral que se tem nesses eventos, né? A gente começa com uma roda, a gente começa com uma convocação, depois a gente vai falar da política, mas a gente também faz o ritual oficial da máquina de Estado, e a gente tem também aqui os representantes e a representação dessa política, trazendo a PNH nesse duplo movimento, né? De estar na máquina de governo, na máquina de Estado, mas também inventando ágora, inventando roda. Inventar ágora, inventar roda, é lidar
com essa diversidade, com essa pluralidade. E aí a gente vê aqui nessa discussão também, de uma maneira interessante, aparecer a questão da agenda, né, que eu acho que o Alail traz nessa discussão. E essa agenda que ele traz e que é interessante a gente pensar em cima, inclusive, dessa rede que aqui também pudemos acompanhar, e eu traria assim, algumas questões para a gente pensar juntos, e é uma questão de agenda do SUS e também da PNH, né? Quem faz a agenda, como tem sido feita a agenda, o que temos priorizado na agenda do SUS. Acho que esses são pontos que acompanham, que de alguma forma vão sendo desdobrados também nas diferentes rodas, né? Fico pensando também nessa tarefa aqui, que de observador analista não tem nada, tem uma ação. Você tem água? Então vamos lá, vou falando assim. Que de observadora de fora não tem nada, tem de alguém que tem uma implicação com uma aposta numa política de saúde que favoreça, sim. Obrigada. Ser cura, mas é também o nervoso de falar aqui nesse lugar. Coisa estranha, né? Bom, como eu falava, aqui nos traz também aqui alguns desafios, né, a serem pensados. Eu fiquei me dando conta, né, ouvindo as pessoas falando da importância, né, de abrir o coração, de fazer saúde também um ato de amor, né? E eu fico pensando que a saúde ela é também feita de redes, vamos dizer, de solidariedade, redes não oficiais, mas também a gente tem que pensar, né, o que também uma perspectiva, né, de aposta na saúde, que talvez não esteja favorecendo dentro do próprio SUS, né, a possibilidade de ampliação da saúde que a gente quer, que a gente aposta, como talvez essas redes, algumas delas voluntariados, né, que têm sua força, mas que efetivamente, como diz o companheiro, não dá para depois de 21 anos do SUS a gente ouvir que opera com Gillette e achar que isso é uma coisa legal. Não dá, mas nós temos que entender também por que essas redes se forjam, né? E aí não dá para a gente apenas desqualificar, mas é preciso incluir para poder também fazer aparecer outros sentidos que não esse, né? Eu fico pensando que tem aqui, né? Eu acho que esse encontro, acho que o Edu traz um pouco, né? Essa questão que nos atravessou, né? Esses dias, né? Vai dar certo, não vai? Estamos experimentamos aqui, deu certo de alguns modos, de outros não. Aqui estamos, muita gente subiu na arquibancada, muita gente desceu. Eu acho que isso aqui também é uma experimentação, né? Fazer roda, co-gerir, co-construir processos é uma aposta. E é uma aposta que a gente vai aprendendo e vai aprendendo, tendo matéria, tendo como matéria primordial, eu acho que é essa diversidade. E aí eu queria, a Ana, conversando com a Ana me lembrou uma fala do velho Marx, que ele dizia o seguinte: se meu amor pelo outro não mudar a vida do outro, se ele não mudar as condições de vida dele, meu amor pouco serve, só serve para aplacar essa vida e mantê-la pequena e mantê-la fraca. Então, acho que a aposta, se a aposta é também, né, numa aposta na construção de um outro sentido para o amor e para a alegria, que foi tão bem cantada aqui, é exatamente a aposta de que a gente possa estar construindo processos para fazer passar aquilo que grita na vida, aquilo que nos faz
potência de invenção. Eu acho que essa roda aqui é uma experimentação, né? É isso. Muito obrigado a todos que ajudaram a fazer essa roda.